Queridos, continuando nossas meditações, exposição da carta de Paulo aos Efésios, vamos hoje ao capítulo 4, versos 1 ao 6. Já estamos no meio da carta. Passou rápido. Aqueles que forem encontrando o texto, na verdade já está projetado, eu convido a ficar em pé e eu farei a leitura. São 6 versos apenas. Estamos no último domingo do ano, né? Agora que eu me dei conta. A vida é contínua, mas a gente marca o tempo, né? Para facilitar muitas coisas. O último domingo do ano. Quantos domingos Deus ainda nos dará? E todos os que Ele nos dará, seja para a reunião do povo dEle, para cultuá-lo. No calor, no frio, sei lá. A gente se ajunta para cultuar ao Senhor, como um povo só. Quantos domingos Deus já nos deu? O que nós fizemos com os domingos que Deus nos deu? Eu não vou pregar sobre o domingo não, tá? Eu vou pregar sobre a unidade da igreja. Quantos domingos Deus já nos deu? O que nós fizemos com eles? Eles não voltam. O que nós faremos com os próximos domingos? Era para incluir na oração de gratidão, né? Eu me dei conta agora. No último domingo do ano. Que nossos domingos sejam para a glória do Senhor, para o descanso e o culto a Ele. Então vamos ao texto, Efésios 4, do verso 1 ao 6. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Podem tomar assento. A unidade da igreja, então, conforme o chamado do Evangelho. Ah, que tema valioso, unidade da igreja. E a gente até ouve pregações sobre a unidade da igreja. Sim. Mas a unidade da igreja não está fundamentada em nosso conhecimento, nem nossas peripécias, e nem nas coisas que nós inventamos. E a gente precisa aprender a unidade, a nossa responsabilidade de onde ela vem, a unidade, nas Escrituras. Senão nós vamos inventar coisas e criar métodos para melhorar a unidade, ou para criar a unidade. Talvez seja até pior, porque nós não criamos a unidade. Já imaginaram? Um monte de gente diferente criando unidade. Vai dar problema. Iniciamos então o capítulo 4, uma nova sessão dessa carta. Vai até o capítulo 6, verso 9, é essa sessão. E depois, no 6:10 até o final, a última sessão que vai falar da luta espiritual, da batalha contra os poderes do mal e as armas que a igreja e os crentes possuem para lutar contra o mal. O apóstolo então tratou nessa sessão do 4:1 ao 6:9, de como a igreja deveria viver, como deve viver nos mais diversos relacionamentos a partir da salvação recebida e das bênçãos recebidas. Não é uma divisão da carta como se Paulo fizesse assim, volume 1, volume 2. Paulo não tinha essa intenção, isso é uma carta a uma igreja, provavelmente uma carta circular, né? A igreja em Éfeso e depois circularia na Ásia. Então não é essa a intenção, mas fica evidente que primeiro ele quis tratar das questões teológicas da salvação, para depois tratar de modo mais contundente as questões práticas, as questões éticas, vindas ou advindas da salvação. Paulo começou seus argumentos, então, na sessão, que começa agora, capítulo 4, com a unidade. Ele vai tratar de vários assuntos. Ele vai tratar de unidade, do serviço dos santos com os dons e por que servimos, vai tratar da nova natureza, vai tratar sobre santidade. Hoje de manhã nós vimos alguns textos desse capítulo 4, o que tem que ser deixado e o que temos que fazer. Vai tratar do relacionamento
aliás, antes do relacionamento marido-mulher, vai tratar sobre imoralidade sexual, vai tratar sobre aproveitar o tempo, vai tratar sobre estarmos tomados pelo Espírito, relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos, filhos e pais, servos e senhores, e aí termina a sessão. Tudo isso está fundamentado no verso 1 do capítulo 4. Vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Viver como? E aí ele vai explicando na carta, nos nossos diversos relacionamentos e nossa postura e nossas atitudes como crentes. E ele começa pela unidade, algo valiosíssimo para a igreja do primeiro século e para a igreja de hoje. Infelizmente, quando a gente fala de unidade, ou tentamos tratar a unidade, e eu já falei isso, vou repetir, a gente quer tratar segundo nossas forças e nosso conhecimento. Nossas ideias, né? Mirabolantes. Mas é a partir dos céus, ou seja, das Escrituras, que nós precisamos tratar a unidade, de onde ela vem e como tratá-la. Porque tem uma função que não é nossa, que é a origem dela, mas tem uma função de lustrar, preservar, cuidar, que é nossa. É o que o texto vai dizer. Por vezes achamos que unidade é a mesma coisa que uniformidade. Sempre que falamos de unidade, vem à mente, ou às vezes perguntas ou comentários sobre uniformidade. Então nós somos um monte de robozinhos. Não. O Warren Wiersbe diz assim: a unidade é de origem interior, constitui uma graça espiritual, enquanto a uniformidade é resultado da pressão exterior. Cada parte do corpo é diferente das outras, e, no entanto, todas constituem uma só unidade e trabalham em conjunto. Isso vale para o nosso corpo humano e vale à igreja. Não por menos, e não é à toa, não foi à toa que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nos ensinou muito bem sobre a unidade da igreja. Lá ele está falando da serventia de todos os membros, quando ele comparou a igreja ao corpo humano, que embora com muitos membros, e embora a igreja tenha muitos membros diferentes, somos um só corpo, assim como o nosso corpo. Mesma coisa. Então devemos viver com o mesmo modo de pensar, com o mesmo propósito. Por isso que ele diz na carta aos Coríntios, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Paulo não está tratando lá no capítulo 12, a carta aos Coríntios, sobre unidade propriamente, embora ele use a unidade e use a diversidade do corpo para mostrar que todos são importantes. Lá ele está tratando sobre os dons. Então é sobre unidade que nós vamos meditar nessa noite. Essa é a nossa meditação. Como viver de maneira digna do Evangelho na unidade da igreja. Versos 1 ao 3, então, tem o viver de modo digno. Conforme eu disse, esse verso 1 vai ecoar até o capítulo 6, verso 9. Tá? É a partir de tudo que Paulo ensinou, ele está dizendo, ó, de tudo que eu ensinei, vivam assim. Nós vimos no capítulo 1, então, da carta, que Paulo mostrou e ensinou sobre o poder e a bondade de Deus, em nos salvar, em nos conceder riquíssimas bênçãos espirituais, e de orar pelo conhecimento da igreja, a fim de que ela crescesse e amadurecesse no Evangelho. Isso foi o capítulo 1. No capítulo 2, vimos que a salvação e as bênçãos são fruto da imensa graça de Deus, pela obra de Cristo. Somos salvos pela graça e não pelas obras, para que não nos ensoberbeçamos. Vimos ainda que o resultado da obra de Jesus foi criar um novo povo, judeus e gentios. A barreira de inimizade ou de ódio que separava os dois foi derrubada. Esse povo, então, os dois povos, então, unidos pela fé, formam um novo povo, revelando o mistério guardado há muito tempo por Deus, revelado naquele tempo em Jesus, de que a salvação era para os judeus e para os gentios também. Vimos no capítulo 3 o detalhamento desse mistério do Evangelho revelado em Cristo, e a oração para que a igreja fosse capacitada a conhecer e entender o grandioso amor de Cristo pela igreja. A partir disso tudo, Paulo se identificou e pediu aqui no capítulo 4. E ele diz: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados.
Paulo estava preso em Roma, já vimos isso ao longo da carta, por causa do Evangelho. E ele diz isso mais uma vez. Já vimos que ele não se apresentava apenas como um preso, de estar preso numa prisão domiciliar, que está lá em Atos 28. Não é só isso, mas ele se apresenta como prisioneiro no Senhor. Já vimos isso lá em capítulo 3, verso 1. Prisioneiro de Cristo Jesus. E ele aborda isso e trata disso também na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8, e na carta a Filemon, capítulo 1, verso 9. Parece que Paulo está lembrando à igreja que ele estava preso por andar conforme o chamado do Evangelho. E isso então lhe daria autoridade para pedir. Algumas traduções dizem assim, rogo, que parece ter um peso maior, né, no pedido. Não é só um pedido assim, talvez faça, não, é um pedido com autoridade. Parece então que Paulo está dizendo assim, eu, prisioneiro no Senhor, peço com a autoridade apostólica para que vocês vivam dessa maneira. Para que a igreja então vivesse também de modo digno do Evangelho, assim como o apóstolo vivia. Então, a partir do imenso amor de Deus, demonstrado em Cristo, a partir do Deus de poder e glória, que age infinitamente mais do que pedimos para a capacitação da sua igreja, e nós vimos isso no final do capítulo 3, Paulo pediu à igreja que seu comportamento, suas atitudes, fossem dignas de tudo o que recebeu, conforme o que foram chamados, conforme o Evangelho de Cristo. Interessante que Paulo não dá sugestões, dicas de viver bem. Instagram tem um monte, né? Facebook, não sei se ainda existe Facebook. Dicas para viver bem, faça isso, faça aquilo, coma isso, faça... Não é isso. Paulo não está dando sugestões à igreja para viver bem, mas o caminho apropriado, o caminho inevitável para viver o Evangelho no modelo do grandioso amor de Cristo que ele falou em 3,19. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Tem um caminho, tem um modo de viver isso. É disso que Paulo está falando. Conforme eu disse, e repito pela terceira vez, isso vai ecoar até o 6,9, que é a parte prática da carta. Verso 2, então, a partir disso, a partir da apresentação dele, e o pedido com autoridade para que a igreja vivesse o chamado do Evangelho, que vivesse conforme o Evangelho, ele começa então o verso 2, na verdade há uma continuidade no texto, a gente separa em versos para facilitar o estudo, ou a exposição. O verso 2 ele já mostra que viver o Evangelho, pensando na unidade, porque ele ainda não falou da unidade, mas esse é o propósito de tudo que ele está falando aqui do verso 1 ao 6, é sobre a unidade da igreja. Tudo isso está conectado, tudo que ele vai falar está conectado sobre unidade. Essa é a razão, esse é o principal dessa perícope. Então, pensando na unidade, quem já foi transformado pelo Evangelho deve viver de modo que apresente essas virtudes que ele cita aqui. E olhe para a sua Bíblia. As virtudes são humildade, mansidão e longanimidade. Lembra? Fruto do Espírito, em Gálatas 5. Lembra as virtudes de Cristo que Pedro fala na sua segunda carta. Que é humildade? É considerar o outro superior. Aquele que tem um ministério, e nós estamos falando de igreja, tá? Embora isso possa ser aplicado em qualquer ambiente, Paulo está tratando do ambiente igreja. É quando o irmão tem um ministério, e ele é líder do ministério, e talvez você sentado saiba mais do que o outro que é o líder do ministério. E você se submete, porque o outro é o líder. É considerar o outro maior e melhor que você. É ser modesto. É falar menos de você. Tem também mansidão. É ser pacífico, brando, educado. Poder sob controle. É não devolver a aspereza recebida, mas devolver em bênção. É o que a gente vai ver nesse capítulo lá na frente. Sobre a nossa fala, nós conversamos isso hoje pela manhã.
Também tem longanimidade, olha essa palavra. Eu ouvi o pastor Nelson Galvão pregando sobre esse texto. Ele falou assim, poxa, até a palavra já ajuda a você ter paciência. Ela é longanimidade. É longa. Algumas traduções vai colocar paciência. É aquele que aceita de modo firme e corajoso as adversidades. É aquele que faz em favor do outro. É a paciência. É o lento em irar-se. Deixa para irar amanhã. Não é ir lá, não. Irar-se amanhã. E amanhã você deixa para se irar no outro dia. Amanhã. Então, Paulo aos Gálatas 5, falando do fruto do Espírito, de todas aquelas virtudes, as 9 virtudes, aqui nós temos 3. Nós percebemos então que aqueles que andam segundo o Espírito, são aqueles que têm essas virtudes, que demonstram essas virtudes. Lá aos Gálatas ele diz assim, se vivemos no Espírito, ou seja, se nós exercitamos a vida no Espírito, então andemos também no Espírito. Já que temos o Espírito, demonstremos que temos Espírito, o Espírito. Demonstrando como? Com aquelas virtudes, o fruto do Espírito. É a mesma coisa aqui. Então o Espírito que habita a igreja, que é o selo do nosso pertencimento aos céus, é quem forma essas virtudes. Então, já que nós temos, já que estamos no Evangelho, já que fomos salvos pelo Evangelho, nada mais natural do que apresentar essas virtudes. Mas tem mais, e Paulo vai conectando. A impressão que eu tenho, e aí é bem particular isso, é que ele vai adoçando a boca dos leitores. Olha, tem as virtudes, mas tem uma coisa para vocês, e tem mais isso aqui, ó. Está vendo como está tudo conectado? Agora eu vou falar da unidade. Eu acho que ele dá uma bala primeiro, para depois ele preparar o que ele vai dizer. Essas virtudes, então, elas são relacionais, claro que são, também. Lembre-se que ele está falando para uma igreja. É sobre relacionamentos, para aqueles que possuem o Evangelho, aqueles que foram transformados pelo Evangelho. As virtudes apontam para a ordem do apóstolo com uma responsabilidade para a igreja. Olha sua Bíblia. Suportando uns aos outros em amor. Embora alguns teólogos, comentaristas e pregadores digam que aqui seja o suporte no sentido de ajudar, sabe, eu vou suportar alguma coisa, dar apoio. O contexto não aponta para isso. O contexto aqui é de aguentar, é de tolerar. É esse o contexto do suportai-vos uns aos outros. A Bíblia Viva até faz a tradução como tolerar. Então, é sofrer danos e continuar a ter relacionamento com os irmãos. Eu estou falando de igreja, tá? E isso só é possível, porque se for um clube a gente vai embora. Ó, dá baixa no meu nome que aqui não é legal, estou indo embora. E isso só é possível, esse suportar uns aos outros, pelo amor de Cristo. O amor de Cristo que inunda a igreja. Qual o amor de Cristo? Esse do verso 18 e 19 do capítulo 3. Para que vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. É esse amor. Aquele amor do 2:8, que nós fomos salvos. É esse amor. Lembre-se que em Éfeso, aliás, a carta aos Efésios, não propriamente na cidade, Deus em Cristo resgatou gente diferente, com jeitos diferentes, e uniu pelo sangue do Filho. O ódio que existia entre judeus e gentios, que nós vimos no capítulo 2, foi derrubado pelo sangue de Cristo. A convivência, então, agora deveria ser tolerando uns aos outros, judeus e gentios, na mesma congregação, para a glória do Senhor.
Então é responsabilidade da igreja conviver com os diferentes e amar-se mutuamente. As virtudes mencionadas, humildade, mansidão, longanimidade, são as virtudes que entram em ação no exercício do conviver, no exercício do tolerar, no exercício do aguentar. Por isso, suportar, segundo a Bíblia, não é suportar com cara feia. Ah, que irmão chato, por que Deus não leva logo? Por que não vai embora? Tanta igreja vai congregar logo aqui. Não é isso. Porque isso não reflete o Evangelho de Cristo. Porque o que reflete o Evangelho de Cristo é o amor de Cristo, que é a base dos relacionamentos na fraternidade. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Nós já vimos isso. O amor de Cristo, então, que nós recebemos sem mérito algum e que nos salvou sem mérito algum de nossa parte, só ao mérito de Cristo. É nesse amor que nós suportamos uns aos outros, amando do mesmo jeito como fomos amados. E isso reflete o Evangelho de Cristo. Por isso Paulo, aos Coríntios, capítulo 13, vai tratar do que é amor. O amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não se mete em mentira, apenas na verdade, etc, e etc. O amor nunca acaba. A frase, eu não amo mais, isso é de impiedade do mundo, não é de crente. Deus é amor, Deus é nosso Pai, nos amou, nós também amamos. Não existe negócio do amor acabou. E isso serve para casamento e para igreja. Casamento cristão e relacionamento interpessoal e igreja. O amor de Deus não acaba. Nós vivemos no amor de Deus, em Cristo, e ele não acaba. As línguas passarão, a ciência passará, as profecias passarão, mas o amor não passará. O amor não acaba. Por isso, suportar que Paulo ensina, não se trata de suportar ou conviver com aqueles que são iguais a mim, só com eles. Aqueles com quem nós temos afinidades. Porque nós temos afinidade mais com um, mais com o outro. Ou menos com o outro, aliás. Mais com uns, menos com outros. Temos. Tem uma turma que gosta de falar de futebol e eles vão se ajuntar. Outros gostam de falar de Fórmula 1 e eles vão se ajuntar. Outros gostam de falar mais de teologia e vão se ajuntar. Outros gostam de determinado tipo de música e vão se ajuntar. Outros gostam mais de cinema e vão se juntar. Nós temos afinidades, gostos, hobby, de futebol, comida, música, moda, profissão e etc. Tem irmãos aqui que trabalham na mesma empresa. Eu já estive conversando perto dos dois, eu não sabia o que eles estavam dizendo. Estava olhando. Aí me explicaram depois, isso é isso, assim, tá. Eles têm palavreado próprio. Mas não é sobre isso que Paulo está dizendo, embora isso não tenha problema, tá? Ter afinidade. Paulo está dizendo que nós devemos conviver com todos, os que temos afinidades e com aqueles que não temos afinidades, por algum assunto, por algum tema. Porque são todos salvos pelo mesmo Senhor. Nós caminhamos juntos para a unidade e maturidade, com gente cheia de problemas, estou falando de igreja. Gente igual a mim, gente igual a você, gente que não temos tantas afinidades, e com gente chata. Mas na igreja tem gente chata? Tem, eu talvez seja o pior de todos. Tem, e Cristo morreu por ele, ou por você. Talvez você seja o chato. Então, apesar das nossas diferenças, precisamos conviver uns com os outros, termos o mesmo modo de pensar, porque nós somos um corpo só.
Olha Paulo aos Filipenses, a exortação para a unidade da igreja. E aquela igreja estava, embora uma igreja madura, ela estava com problemas de relacionamentos, problemas na unidade. E ele diz assim aos Filipenses capítulo 2, portanto, se existe alguma exortação, aqui é a ideia de já que existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então, tem isso tudo, então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. E mais para o finalzinho da carta. Capítulo 4, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Essas irmãs estavam tendo problemas, não sabemos quais, a carta não diz, Paulo não diz, mas ele está pedindo e pede aqui na carta aos Filipenses, não aqui, na carta aos Filipenses, de leitura pública, para que essas irmãs então ajustassem a vida. Não há outro meio de exercitar a nossa convivência, suportarmos uns aos outros, sem o amor de Cristo. Se nós tentarmos conviver sem o amor de Cristo, vai dar problema, vai dar confusão, porque um vai querer ser mais importante que o outro, não terá humildade. Nós vamos brigar por cor da parede. Já imaginou uma assembleia para a gente votar a cor da parede? Se não for no amor de Cristo, vai dar confusão. Porque o amor de Cristo foi dado à igreja quando fomos salvos. Já fomos amados. Então o esforço de nos suportarmos, de nos tolerarmos, é coisa de gente salva. Não espere isso do não crente. Ele não entende isso. Ele não entende o amor de Cristo. Está vedado aos seus olhos. Mas nós já experimentamos isso. Cristo nos amou de forma majestosa. Nós não merecíamos coisa alguma dos céus e recebemos. Como não amar com o mesmo amor? E aí o versículo 3, que não acabou. Continua. Paulo está preparando seus leitores, na verdade seus ouvintes, que a carta era lida em público, na igreja. O verso 3, então, aponta o objetivo disso tudo. O objetivo das virtudes e do suportar-nos uns aos outros. Há uma responsabilidade nossa, um serviço nosso, de fazer tudo isso, de nos empenharmos para preservar a unidade da igreja. O esforço pela unidade é disso tudo que nós já vimos, para que a igreja seja unida. Olha o verso 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o objetivo dessa perícope. O esforço é nosso, de lustrar a unidade, de mantê-la intacta, de mantê-la robusta no amor de Cristo. E isso deve ser feito na busca pela paz. Paz de relacionamento, não é paz interior, não. Aqui é paz relacional. Então não pode haver discórdia e facções. Não é tratar de assuntos diferentes. Eu penso isso aqui. Isso é natural, saudável. É discórdia, briga. Ter facções no meio da igreja. Tiago vai falar, e eu já falei isso acho que domingo passado. Facção é um produto feito no inferno. Olha a igreja, lembre-se da igreja de Corinto, as facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Isso não agrada a Deus, nunca agradou. É pela paz entre nós que devemos lutar e nos esforçarmos, com as virtudes, para que suportemos uns aos outros, pela unidade da igreja. Os mais maduros, e Paulo também vai tratar isso na carta aos Coríntios, os mais maduros suportam os menos maduros ou os imaturos, aqueles que não alcançaram maturidade ainda.
evitando discussões tolas, brigas e facções, porque essas coisas não agradam ao Senhor. Aí perceba então no verso 3 ainda, que Paulo diz de onde vem a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perdão, de onde vem a unidade? Ela vem do Espírito. Não somos nós que produzimos a unidade da igreja. Podemos fazer curso, congressos, nós não temos poder para promover, no sentido de criar a unidade da igreja. A ordem aqui, com a autoridade apostólica de Paulo, não minha, de Paulo, inspirado pelo Espírito para escrever, é que nós devemos cuidar e preservar a unidade. Mas a unidade foi conquistada pela obra do sangue de Cristo. Dá uma olhadinha no capítulo 2, versos 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. É pela obra de Cristo que a unidade foi criada e operada pelo Espírito. Não é invenção nossa. Então, nossa tarefa não é criar unidade, ela já existe. Nossa tarefa é nos esforçarmos para preservá-la. Não podemos, então, dar causa a rusgas na unidade que Deus nos concedeu em Cristo pelo Espírito. Temos responsabilidades a cumprir. É assim, então, que eu devo suportar os outros. É assim que suportarão a mim. É assim que nós fazemos para andarmos de modo digno no Evangelho, do qual fomos chamados, no qual fomos chamados. Gente salva, que vive o Evangelho, que luta pela manutenção da unidade da igreja. É a exortação de Paulo aos Colossenses, uma carta irmã da carta aos Efésios. E ele diz assim no capítulo 3, que a paz de Cristo seja o árbitro, aquele que julga as decisões e tudo que fazemos, seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos por isso. Não é paz interior. Alguns usam esse texto aqui de forma equivocada. A paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Leia até aqui. Aí vai tomar uma decisão, eu vou para caminhar para o lado de cá ou para o lado de lá. O lado de cá eu estou em paz, então eu vou para lá. Não, o texto não está tratando disso. O texto está tratando sobre relacionamentos, por isso que ele fala de um só corpo. A paz que habita em nossos relacionamentos é o árbitro do nosso coração. É aquele que julga nossas atitudes para preservarmos, então, a unidade do corpo, desse povo, dessa família, chamada igreja. Então, a paz é um referencial para nós lustrarmos. Eu gosto dessa ideia de lustrar. Sabe aquele utensílio de prata, não sei se ainda existe, que você passa aquele produto que eu não sei o nome, que lustra, ele seca e depois você passa uma flanela e lustra, ele fica brilhando? É esse o nosso esforço, porque a unidade já existe, foi dada pelo Espírito, e a gente lustra a unidade, para ela ficar bonita, robusta. É isso. A unidade foi dada pelo poder dos céus. Como é que nós vamos ter a coragem de manchar, ou de quebrar, ou de causar uma trinca na unidade da igreja, algo que foi feito pelo poder dos céus? Se não valorizarmos isso, nós vamos fazer de tudo para destruir essa unidade, sabendo ou não sabendo, de forma intencional ou não intencional. E aí depois que a igreja estiver bastante bagunçada, mas o que está havendo? Porque não valorizamos, ou a igreja não valorizou a unidade no Espírito. E nem preservou, nem lustrou, nem cuidou da unidade no Espírito, que é a nossa responsabilidade. Versos 4 ao 6, seguindo então, Paulo vai dizer, ou argumentar,
de onde ele estruturou seu argumento a favor da unidade da igreja? Ele argumentou, estruturou, fundamentou na Trindade. Veja o argumento em 3 tríades. Trindade, dentro de cada pessoa, ele vai fazer 3 argumentos. Ele usou a palavra um ou uma 7 vezes. É um estilo, modo de escrever, para focar a Trindade nas tríades e para focar perfeição da unidade no número 7. Foi proposital. Olha o verso 4, então, que ele vai dar ênfase ao Espírito. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. O corpo é um. Cristo não tem vários corpos, mas um só, sua igreja. O texto de Paulo é revelador. Nós já lemos um pedacinho. Muitos membros, todos com importância, todos diferentes, mas formam um corpo só. O Espírito que nos cela e une é um só. Não somos guiados, preservados, ensinados, consolados, regenerados e santificados, não exatamente nesta ordem, por vários espíritos. Tudo isso acontece e já aconteceu conosco por apenas um Espírito, o Espírito de Deus. A esperança que nutre nosso futuro é uma só. Ela está selada pelo Espírito, e é Ele quem garante isso, capítulo 1, versos 13 e 14, que nós já meditamos. Olha o verso 5, e o destaque aqui agora para Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo, como de costume, chama Jesus de Senhor. Suas cartas ele trata Jesus assim. Não servimos a vários senhores, mas a um só Senhor. Jesus foi quem morreu para nosso perdão e para que pudéssemos ter comunhão com Deus. Somente Ele poderia fazer isso. A fé que nós professamos é uma, tanto a fé para a salvação, a fé salvífica em Cristo, como o corpo de doutrinas que por vezes é chamado de fé. É uma só. Só em Cristo pode nos dar salvação, temos salvação. Nós temos um só batismo, e os teólogos e comentaristas ficam debatendo se aqui o batismo é o batismo nas águas, ou se é o batismo comunhão com Cristo, que é o batismo no Espírito. Na verdade, os dois em um, porque o batismo nas águas é o símbolo, é a representação da nossa comunhão com Cristo. Então é um batismo só, são os dois, ou dois em um. É isso mesmo, os dois. Nas águas externaliza o batismo no Espírito, a comunhão com Cristo. Temos um só batismo. E agora o verso 6, o destaque é para o Pai. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. É quem está acima de todas as coisas e conduz todas as coisas. Mas aqui ele não está falando de todas as pessoas do mundo, embora alguns pensem assim. Ele está falando de todos os crentes. Paulo está mostrando que há apenas uma família de fé, não mais 2 povos, mas um só. Veja que o assunto da igreja como uma família já foi tratado no capítulo 2, 19, nós já vimos isso. E no capítulo 3, versos 14 e 15. O pai de quem a família recebe o nome, está no capítulo 3, são os crentes. A igreja então se coloca como uma família, uma unidade, porque todos somos filhos de um Pai só, o Pai Celeste. O Deus Pai é Pai de todos os seus, Pai do povo. Ele está sobre todos os seus filhos e age por meio de todos os seus filhos. O Pai presente, soberano, agindo em seu povo, agindo em sua família. Então percebemos que Paulo se esforçou e argumentou para demonstrar que a nossa unidade, nossa união, é obra da Trindade. E nós já vimos no capítulo 1, quando pensamos nas bênçãos espirituais recebidas pela salvação, a atuação de cada um.
Começamos com o Pai, passamos pela obra de Cristo e a obra do Espírito. Todos eles conectados na obra de Cristo para a nossa redenção e perdão. Então o parâmetro é da própria Trindade, para ele falar de unidade. A unidade da igreja, então, é muito importante. Não é um conceito sócio-religioso de um ajuntamento de pessoas. Não. É assunto dos céus. É assunto de Deus. Não pode estar, então, subordinada a projetos e ideias humanas. Não vai dar certo. Olha a oração de Jesus, despedida dos seus discípulos, em João 17. Como ele valoriza a unidade e como nós seríamos e devemos ser conhecidos pelo mundo pela unidade. Ele diz assim nos versos 20 ao 23: Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. João é desse jeito assim, vai falando várias palavras, às vezes as mesmas palavras várias vezes. O que Jesus está pedindo é que a igreja seja aperfeiçoada na sua unidade, para que o mundo veja Cristo e o Pai na igreja. Olha a importância da unidade da igreja. Que responsabilidade, que privilégio demonstrarmos o vínculo das pessoas da Trindade. Nós devemos levar em conta essa beleza da unidade de gente diferente, com histórias diferentes, origens diferentes, e não sermos causa para manchar a unidade recebida dos céus. Algumas aplicações, na verdade duas, sobre a unidade. O que nós devemos fazer? Na verdade, um lembrete. E você deveria, eu deveria não. Nós devemos perguntar a nós mesmos o que nós temos feito para preservar a unidade que Deus nos deu. E aí agora a unidade local, Igreja Batista Monte Moriá. O que já fizemos e o que fazemos? Então esforce-se diligentemente por esta unidade. A unidade da igreja é responsabilidade de cada um de nós e responsabilidade de todos nós. Porque nós precisamos viver conforme o chamado do Evangelho. Paulo já começou com a unidade. Lute com as virtudes da humildade, da mansidão e da longanimidade, suportando o irmão, o chato aí que está perto de você. Ou ele vai suportar você, que talvez seja o chato. Ou suportar o pastor, o mais chato de todos. Ah, mas o que é humildade, mansidão, longanimidade? Eu vou repetir. Humildade é considerar o outro superior a você. Fale menos de você. Seja para exaltar, seja de autocomiseração, que é o mesmo problema de orgulho. É a mesma moeda com lados diferentes. Um lado é exaltação e o outro é autocomiseração. De qualquer forma, o destaque é para a pessoa. Não faça essas coisas. Fale menos de você. Valorize a liderança ministerial do outro. Seja manso, cortês, pacífico, brando.
Mesmo que você tenha muito poder, controle-o. Não devolva a aspereza que você recebeu do irmão. Seja longânimo. Tenha paciência. Lento em explodir, lento em irar-se. Sua vida seja motivo para a manutenção da unidade da igreja e não o contrário. Então, a segunda coisa é o que não deve fazer. Não seja motivo de divisão, de dissensões, de rusgas, de atritos, de amargura, de brigas, de palavras duras, sem necessidade. E que palavras duras não é sobre disciplina, não. Aqui é palavras de ofensa, que machucam. Porque a disciplina bíblica aplicada na igreja, ela deve ser feita com amor, com compaixão. Não é isso. A palavra dura é a palavra que machuca, é aquela que a gente viu hoje de manhã, a palavra torpe. Porque essas coisas machucam e afetam a unidade da igreja. Não abandone, não desiste ou cancele seu irmão, porque cancelar está na moda, né? A pessoa pensa diferente, você cancela ela. Não tem como cancelar o irmão da igreja. Só porque você não tem afinidade com ele. Só porque ele não gosta das mesmas coisas que você gosta. Ou porque ele falou algo que você não gostou. Ah, não gostei do que o irmão falou. Não achei legal. Falou comigo. Não desista, não cancele o seu irmão. Porque ele, você, eu, todos nós, fazemos parte de uma família só. A família de Deus. Lute pelos irmãos. Nossos irmãos. Lutemos uns pelos outros, porque nós precisamos uns dos outros. Sabia que nós cantamos isso ainda há pouco? Você é precioso para mim, preciso de você. É mesmo? Que seja. Precisa ser. Nós precisamos uns dos outros. Alguns são mais maduros, é verdade. Outros não são tão maduros assim. Precisam ser acolhidos pelos mais maduros. Ah, mas eu que sei mais, eu que entendi melhor o Evangelho, eu que desfruto melhor da liberdade do Evangelho, vou acolher o imaturo? Exatamente isso, porque Cristo morreu por você e pelo outro imaturo. Isso é demonstração de amor. É lutar pela unidade da igreja. No que depender de cada um de nós, cada um de vocês, promova a paz. Eu sei, alguns serão rebeldes e não quererão, eu sei. Mas no que depender de você, promova a paz. Essa paz relacional que nós lemos aqui. Para que a unidade da igreja seja lustrada, fique bonita, brilhando, para a glória do Senhor. Porque ela é dos céus. Não é produto da igreja, não é produto da sociedade, não é produto humano. É coisa criada pelos céus, por Deus. E talvez alguém pergunte, mas já aconteceu o atrito. Já aconteceu o problema. O que é que eu faço? Como resolver? Peça perdão. A quem deve pedir perdão. E você sabe quem é. Nós sempre sabemos quem é. Os que sofreram, seja lá o que for, perdoe, como Cristo nos perdoou e sofreu para nos perdoar. Paulo vai tratar dessas coisas lá no final do capítulo 4. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. É assim que a gente resolve rusgas, atritos, problemas, palavras duras proferidas, perdoando, pedindo perdão. Assuma a responsabilidade de manter a unidade da igreja, a família de Deus. Nós não temos o direito
de bagunçarmos a família do Senhor, que foi formada, criada a partir do sangue do nosso Salvador. Concluo com um texto belíssimo que eu gosto muito, e os irmãos já sabem que eu gosto muito. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus abençoa e dá vida na união, na unidade do seu povo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela meditação e aprendizado da Tua palavra. Perdão por nossas falhas, Senhor, que muitas vezes, até com boas intenções, machucamos e ofendemos a unidade do Senhor, que o Senhor mesmo criou, pela obra, pelo sangue de Cristo, no poder do Espírito. Nós já recebemos, ó Deus, a capacitação dos céus. Pedro fala nisso na sua carta, para vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Essas virtudes que vimos hoje, nós já temos por causa do Espírito. Então nós já podemos e já temos a obrigação de nos esforçarmos para a manutenção, para a preservação da unidade da Tua igreja. Não sejamos nós, ó Deus, nenhum desses aqui de hoje, instrumentos para trazer trincas, rusgas, ferimentos à unidade da igreja do Senhor. Ao contrário, que sejamos bênçãos, que sejamos instrumentos de bênção uns para com os outros, suportando-nos em amor, para que Teu nome seja glorificado e visto pelo mundo, porque a igreja do Senhor é unida, assim como a Trindade é unida. E toda a glória seja do Senhor. Obrigado, Deus, por nos lembrar mais uma vez do privilégio, do valor da unidade, do privilégio de vivermos essa unidade e do valor que ela tem, porque ela é produto dos céus. Teu nome seja louvado por isso. Gratidão. Em nome de Jesus que oramos. Amém.